Vamos voltar agora a falar sobre a questão da Covid-19, porque a reunião do Grupo Técnico Científico de Combate à Covid-19 da Secretaria do Estado da Saúde, a CESAL, terminou. E parece que o Alan tem informações já sobre isso. Vamos saber se terminou, né, Alan? Parece que pelo tempo já se encerrou ou não, já tem informações. Nos passa, estamos todos curiosos para saber quais serão essas ações. Oi, Wilson. Então, a reunião acabou. Dr. Renê, infectologista, que a gente sempre entrevista para ajudar a gente a entender esse cenário e é responsável por esse combate à Covid, nesse trabalho feito pela Secretaria de Estado de Saúde, está aqui com a gente, que é quem vai trazer o resultado dessa reunião, os dados que eles escolheram. Doutor Renê, eu falei aqui há pouco para o pessoal que está assistindo a gente, que eu assisti um pouquinho da reunião e eu pude ver um momento em que os dados mostram um aumento nas internações. Eu queria começar pelas internações e aí a gente vai discutindo aqui. Como está essa situação? Vi ali que aumentou, mas é um aumento significativo, muito grande ou dentro do que vocês já esperavam para o dia de hoje? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Ainda está dentro do que esperávamos, porque as internações elas vêm depois, né, tá? O paciente ele leva 10 dias, 15 dias, né, para ter o seu quadro agravado e necessitar de uma internação. Por que falamos dessa forma? Porque o número de pacientes contaminados pela Covid-19 teve um aumento expressivo. Tanto aqueles que podemos enxergar, que entram no sistema através de uma notificação ou de uma realização de um exame que dá para rastrear, como o que escutamos com relação ao dia a dia, né, tá? De pacientes ligando, de pessoas que perguntam a respeito, né, tá? Que são aquelas pessoas que desenvolvem um quadro gripal, que no momento o principal vírus que provoca um quadro gripal é o vírus da Covid-19. Né? Diante do que vocês estão vendo nesses dados que vocês analisaram nas últimas semanas, mas também desde a primeira semana de janeiro, desde a primeira semana do ano, qual é a recomendação neste momento? Isso aí fica evidente que o que falamos até agora é válido. Como um número muito grande de pessoas contaminadas e com quadro de Covid-19 e também um caminho mais, digamos assim, mais dificultoso para a gravidade. Isso significa que, quando as medidas são bem colocadas, elas são efetivas. Quais? Vacinação. Vacinação é responsável por não termos essa explosão no número de pacientes graves. E as medidas não farmacológicas, que falamos sempre, né, tá? A utilização do uso da máscara, que é fundamental no transporte público, num ambiente fechado. Estamos vendo um adoecimento muito grande de pessoas que trabalham na mesma sala em determinados órgãos, isso é preocupante. E também o distanciamento e higienização das mãos, isso é o que importa. Né? O senhor acredita que seja se essa tendência que está de aumentar continuar, se essa for a tendência nas próximas 2 semanas, digamos, a gente possa ter a obrigatoriedade, na verdade, de usar máscara e não mais como uma recomendação? Tudo depende do que vai acontecer com relação à necessidade de abrirmos ou não mais leitos para internamento, tanto leito clínico como leito de UTI. Se isso aumentar vertiginosamente, seremos obrigados a tomar esse tipo de medida. Alagoas está pronta para, enfim, não é isso que a gente quer, claro, a gente quer tranquilidade, mas Alagoas está pronta para enfrentar uma necessidade de aumentar esses leitos, abrir esses leitos para pessoas com Covid? Sim, essa situação está sendo acompanhada diariamente e está no nosso radar, havendo a necessidade de abrir um maior número de leitos para pacientes com Covid, nós o faremos o mais rápido possível, sim. Vocês conseguiram entender, diante desses dados, qual o perfil das pessoas mais infectadas agora, as mais internadas? Sim. Com relação à contaminação do dia a dia, os mais jovens, os saudáveis, que não têm digamos assim, não caminham para uma gravidade. Com relação àquelas pessoas que precisam de internação, são aqueles mais debilitados, são os idosos
são os que têm alguma comorbidade e que acabam até pegando a Covid-19 no seu ambiente familiar ou mesmo dentro de unidades de saúde, né? Eles estão saindo bem dessas internações ou ainda não foi possível avaliar a saída dessas pessoas desses hospitais? Diferente das outras ondas, digamos assim, os pacientes demoravam mais a receber alta, eles estão tendo digamos assim, uma evolução mais rápida, sai mais rápida. E com relação ao óbito, nós não temos observado um aumento vertiginoso no número de óbitos. Está dentro do que nós esperamos, sim. Doutor René, muito obrigado pelas informações do senhor, informações importantíssimas, Wilson, nesse momento em que nós estamos vivendo. Daqui a pouco a Copa do Mundo acaba, a turma que está lá fora começa a voltar para o nosso país. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar as festas de fim de ano também. Cautela, mais uma vez, eu acho que a palavra de hoje é cautela. Wilson Júnior. Muito bem, Alain, é exatamente isso. Agradeço ao doutor René também pela participação e as informações. Bom, até então é uma forma da reunião para prever em que grau nós estamos, né? Ainda há uma luzinha amarela acendendo, mas é aquilo que ele disse. Agora todo mundo começar a fazer a sua parte também para evitar que a coisa desande, né? Enfim, não precisa abrir mais leitos, mais UTIs para atender as pessoas. A vacina, máscara e o bom senso, né? Sempre vai prevalecer, que é o mais importante. Obrigado, Alain. Obrigado, doutor René, também pela participação aqui conosco no nosso Fenômeno Fica Alerta. E essas pessoas que estão, por exemplo, como disse o próprio Alain, na Copa, que viajaram, final de ano, estão voltando e tal, que também façam os seus testes para saber em que grau estão, se estão contaminados ou não, porque se isolam e tal, e com o tempo isso vai acabando, voltando à normalidade, que é o que a gente espera. Mas o mais importante, gente, a máscara, use sempre que você se sentir inseguro, use a máscara. Você está resfriado? Ah, mas é só uma alergia que eu tenho. Use a máscara, né, para preservar você, preservar o próximo e vice-versa. Todo mundo fizer isso, e as vacinas também, que são importantes.